Programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moriá, Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar, Vila Isabel, quadra O, número 6, no final da primeira rua da Coab Nova. E disse Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Pedro se levanta e diz: tu és Cristo. Então quando Pedro reage, quando Pedro, que simboliza a igreja, que já vamos ler os versículos a seguir, quando ele reage, quando ele responde, Deus responde. E nessa noite Deus tem uma resposta para a sua resposta. Você está entendendo nessa noite que Deus está falando com você, minha filha? Você que está aí deitada, você que está aí prostrada, você que está aí isolada, você que está aí caído, você que está desanimado, Deus está dizendo: levanta-te, reage, responde, porque Ele quer te responder também. E quando Pedro responde, quando Pedro reage, quando Pedro corresponde com a pergunta de Jesus, Jesus revela para ele coisas maravilhosas. E nessa noite Deus está falando para você, minha filha, meu filho, que Ele quer até te revelar, Ele quer até falar, Ele quer até te dizer, mas falta você se posicionar, reagir, responder ao que Ele já te perguntou. Você que está aí ouvindo nessa noite, quantas coisas Deus já falou com você, mas você ainda não reagiu, mas você ainda não respondeu, mas você ainda não correspondeu com aquilo que Deus já falou com você, com a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida, com aquilo que Deus disse vá, com aquilo que Deus disse faça, com aquilo que Deus disse multiplique. E você entra ano, passa ano, entra ano, e as perguntas são as mesmas, e você não está respondendo ao que Deus está esperando que você responda. Agora preste atenção, olha que depois que Pedro revela quem Jesus é, aí Jesus diz assim, olha o que é que Jesus diz, versículo 17. Então Jesus afirmou: feliz é tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que está acontecendo nessa noite? Sabe o que é que está acontecendo muitas das vezes com a tua vida, minha filha, meu filho? Você tem deixado de receber uma revelação do céu, porque você tem comido o pão que Elias comeu, você tem bebido da água que Elias bebeu, mas você até caminhou. O que que a palavra de Deus diz? Preste atenção à revelação. Olha o que Deus está falando com você. O povo caminhou quantos anos no deserto? 40 anos. A palavra de Deus diz o quê? Que as vestes não se gastavam, nem as sandálias do pé se gastavam, mas o povo não respondia, o povo não correspondia, o povo não reagia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa noite com você, minha filha, meu filho? Deus tem te dado alimentos. Você tem ido à sua igreja, você tem ido à igreja, você tem ouvido o programa na rádio. Deus tem te dado alimento. Alimento. Irmãos, estamos falando de alimento celestial, alimento de Deus, do trono. Deus tem te alimentado. Você tem conseguido levantar. Quantas e quantas vezes você foi à igreja dizendo: ah, meu Deus, eu estou procurando, eu estou aqui buscando força, eu vim nessa noite buscar força, eu vim buscar ânimo. Aí você se fortalece, mas não reage, mas não corresponde. Come o alimento, mas não corresponde com o que é alimento, com a direção do alimento para a tua vida. Perceba que Elias caminhou. Tem muitas pessoas ouvindo nessa noite que estão caminhando. A questão não é caminhar não, filho. Possa ser que você até já se levantou. Possa ser, minha filha, que você já se levantou e começou a caminhar. A questão aqui não é só se levantar e caminhar não. É responder ao que o alimento te falou. Você está entendendo nessa noite o que Deus está te revelando? O povo no deserto não reagiu
O povo no deserto não correspondeu e estava esperando Deus responder. E toda hora Moisés ia, feria a rocha, Moisés ia lá, batia na rocha, Deus mandando maná, Deus mandando pão do céu, Deus mandando água da rocha, Deus mandando coluna de fogo, nuvem, mas o povo não respondia. O povo não estava respondendo, correspondendo. Minha filha, meu filho, você pode caminhar 40 anos com Deus, você pode caminhar 80 anos com Deus. O que Deus está esperando é que você responda. Quantas pessoas nessa noite estão ouvindo que estão já há 5 anos caminhando com Deus, há 10 anos de ministério, 5 anos de ministério, 30 anos de ministério, mas você ainda não respondeu, você ainda não correspondeu, você ainda não reagiu ao que Deus te falou, ao que Deus te direcionou. Você está entendendo nessa noite o que Deus está falando ao teu coração? Levanta e reage. A questão não é só se levantar, mas também é reagir ao alimento que você está recebendo, ao alimento que Deus tem te dado. E quando nós não reagimos, você vai caminhar, filho. Ah, apóstolo, tem muita gente caminhando com Deus aí, bênção, que bom. Existe coisa melhor do que caminhar com Deus, mas agora a pergunta é, você está reagindo, você está correspondendo ao alimento que Deus tem te dado, nesse deserto que você está passando, nessa luta que você está passando, nessa prova que você está passando, você está reagindo ao alimento que Deus tem te dado? Porque Elias comeu, mas não reagiu, ele entrou em uma caverna. Ele estava indo para o monte, mas entrou em uma caverna. Então não adianta ir para o monte, não adianta buscar a presença e habitar em uma caverna, não adianta, filho. Não, apóstolo, não. Aí agora a gente vê aqui Deus revelando a Pedro. Por quê? Porque ele estava comendo um alimento, ele estava ao lado e ele recebeu a revelação. Aí Deus pega e responde. Minha filha, meu filho, quando você começar a responder, receba aí no teu coração, receba aí na tua vida. Quando você começar a responder ao que Deus quer ouvir de você, se prepare para receber as maiores revelações da parte de Deus. O que foi que Jesus falou para Pedro? Versículo 18, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você está entendendo, minha filha, meu filho? Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, você não é apenas Pedro, tu és a minha igreja, Pedro, e a porta e as forças do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Pedro. Nessa noite, minha filha, meu filho, o Senhor quer te responder, quer te revelar coisas profundas e tremendas. E não para aqui não. Versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino do céu. Meu Deus, como isso é forte. E o que desligar na terra será desligado, mas o que ligar será ligado. Minha filha, meu filho, você está entendendo? Tem muita gente buscando, eu quero chave. Eu quero a chave da casa, eu quero a chave do carro, mas ninguém quer a chave do reino do céu. E o que Deus tem para te dar é chave do reino do céu. O que é a chave do reino do céu? O que é o reino de Deus, minha filha? O que é o reino de Deus? É o perdão, é o amor. Ama o teu inimigo, ama quem te persegue, ora por quem te persegue, perdoa 70 vezes 7, caminha 2 milhas, dê a outra face, negue a si mesmo. Isso é reino. E nessa noite Deus quer te dar a chave desse reino. E às vezes você não está conseguindo perdoar, às vezes você não está conseguindo caminhar, às vezes as coisas não estão conseguindo fluir na tua vida. Por quê? Porque não te tem a chave. Lhe falta a chave. Lhe falta a chave para você abrir e achar o perdão, perdoar, amar e fazer o que a palavra de Deus está pedindo. Então, quando você começar a responder, Deus vai te responder. O que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
Sabe por quê? Porque já existe um poder que opera em você, já existe um poder que opera em mim, existe um poder que opera em nós. Então que nessa noite você entenda o que Deus está falando com você. Aí Elias come, mas entra na caverna. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Vem um vento forte, vem uma tempestade, vem o fogo. É por causa do tempo. Eu estou olhando aqui já para o tempo já está me olhando e não vai dar para ministrar essa palavra. É uma pena. É uma pena, não vai dar para ministrar toda essa mensagem. Mas eu sei que Deus está falando com você o que é necessário. Agora a gente vê um profeta, um homem de Deus, com uma intimidade tremenda com Deus, vivendo agora uma situação na sua vida, na sua caminhada. E quantos homens de Deus estão ouvindo o programa Salva Vida nessa noite? Quantos pastores que me param e dizem: apóstolo, eu ouço seu programa, é edificante, é bênção para a minha vida, é bênção para o meu ministério. Quantos homens, quantos líderes, quantas pessoas estão ouvindo o programa nessa noite? E que Deus está falando ao teu coração que você chegou ao momento do teu chamado, do teu ministério, que você não tem reagido ao alimento que Deus tem te dado, ao alimento que Deus tem colocado em tua mão. Você até está caminhando com Deus, mas não está reagindo a essa alimentação. Aí a gente vê Deus chamando novamente ali: Elias, sai daí, Elias. O alimento não foi para você entrar aí. Nessa noite Deus está falando: sai desse buraco, filho. Sai dessa situação, sai de cima dessa cama, sai do escuro, sai dessa situação. Porque o alimento que Deus tem te dado não é para você estar aí. O alimento que Deus tem dado para você não é para você estar aí dentro. É para você levantar reis, é para você levantar profetas. Aí Deus chega e diz: Elias, sai daí. Eu quero que você levante um profeta. Eu quero que você levante um rei. E nessa noite, minha filha, meu filho, Deus está assim, ó, só esperando a tua resposta para começar a te responder, para começar a agir ao teu favor. Tem muita gente entrando em cavernas porque não está reagindo ao alimento que Deus tem dado. Ouve a palavra, mas não põe em prática. Minha filha, meu filho, Deus, Ele quer responder a sua resposta. Alimento de Deus, minha filha, preste muita atenção. Eu tenho mais alguns minutos aqui. Alimento de Deus não é para que você apenas caminhe. Um exemplo que eu dei no início, eu vou citar esse exemplo novamente aqui. Eu vou ali buscar força. Eu vou na igreja buscar renovo para continuar caminhando. Quantos, meu filho, quantas chegam dizendo: eu vou morrer, ninguém gosta de mim, eu não presto para nada. Quantas vezes você já chegou assim na igreja, na casa do Senhor, esperando um renovo, esperando força, dizendo: poxa, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me quer bem. E aí você recebe aquele alimento, é assim, não é? Aí você reage, não. Aí você se levanta, aí você fica forte e caminha mais alguns dias. Aí depois você tem a necessidade de voltar na igreja. É assim ou não é? Aí você diz: pô, eu vou na igreja porque eu estou me sentindo fraco. Deus nessa noite está dizendo: até quando você vai ficar nessa? Perdendo as forças e tendo que voltar para se alimentar, e depois perde a força, volta, se alimenta. Deus está dizendo: reage. Deus está dizendo: responde aquele alimento que eu falei com você há tanto tempo atrás, você ainda não reagiu. Aí você fica sempre nessa necessidade de ouvir uma palavra, sempre nessa necessidade de ouvir o que é bom. Não é ruim nem descartável, é muito bom ser alimentado. É muito bom, filha. E quem mais quer alimentar é o bom pastor. João capítulo de número 10, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Então, quem mais tem alimento para nos dar é Deus, é Jesus. Mas Ele quer que a gente reaja, Ele quer que a gente responda. E até quando você vai ficar: ai meu Deus, estou me sentindo fraco, eu vou para a igreja. Mas quando você está alegre, quando você está bem, quando você está de pé, quando você está forte, você não tem essa alegria, esse ânimo para buscar a presença de Deus. Aí fica em casa, ou vai sair, ou vai passear, e Deus fica em segundo plano. Tem muita gente caminhando com Deus. Tem muita gente caminhando com Deus, mas tem pouca gente respondendo ao que Deus quer ouvir. Tem pouca gente respondendo ao que Deus quer ouvir.
O alimento é para que você caminhe até que Deus te responda. O que é que Deus disse para Abraão? Abraão, diga Senhor. Abraão, levanta Abraão. Mas o que foi, Deus? Levanta Abraão. Deus está esperando uma reação sua, Abraão. Filho, Deus está esperando que você reaja. Aí Deus diz, Abraão, eu quero teu filho. Se Abraão não correspondesse, se Abraão não respondesse, jamais seria revelado o amor, jamais seria revelado naquele monte o que foi revelado. Quando Abraão respondeu, e Deus está falando com pessoas nessa noite, você já sabe, filha, o que Deus está esperando de você, meu filho. Minha filha, você já sabe que Deus está esperando de você, que você se levante, que você se erga, que você reaja, que você leve o amor de Deus, leve o evangelho do Senhor. Mas você não tem feito isso. Você não tem feito isso. E aí Abraão, quando ele reage, a gente vê Isaac dizendo, mas meu pai, cadê o sacrifício? E o pai disse, Deus proverá. E nessa noite Deus quer prover, diante da tua resposta, a sua necessidade. Quantas pessoas ainda Deus não proveu a necessidade porque você ainda não respondeu. E quando Abraão ele vai e ele oferece, aí Deus diz, agora eu sei que tu me amas, Abraão. E Deus está esperando, minha filha, meu filho, a sua resposta. O que é que Deus tem te chamado? Deus está esperando que você corresponda, que você age. Ah, mas eu não tenho oportunidade para fazer isso. Minha filha, meu filho, Deus já te deu oportunidade. Quantas pessoas aí estão aí no mundo que não conhecem o evangelho? Leva o amor de Deus para essas pessoas. Leva o amor do Senhor para essas pessoas. Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando uma resposta da tua parte, para que Ele possa te responder, para que Ele possa te revelar, para que Ele possa revelar o segundo passo da tua vida. O que aconteceu com Ló? Porque não adianta apenas a gente se levantar com alimento, com a palavra, ir ao monte, mas habitar na caverna. O que aconteceu com Ló? Gênesis 19:30 diz que foi um trabalho imenso que o anjo teve para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Ele não estava reagindo ao alimento, ele não estava reagindo à palavra, mas aí Deus estava ouvindo a oração de Abraão, e ele vai, mas quando ele sobe o monte, ele habita numa caverna. Pode ver aí, Gênesis 19:30. Quantas e quantas vezes você tem subido ao monte, mas tem habitado em uma caverna? Quantas vezes você tem buscado a presença de Deus, mas tem se isolado? Está caminhando com Deus, você está tendo até força para andar, para caminhar, mas você não tem respondido. Aí você vai se sentir fraco de novo, você vai se sentir debilitado de novo. E aí o que é que você faz? Aí o que é que eu faço? O que é que a gente faz? Deus está dizendo, reaja. O apóstolo Paulo, mesmo com um espinho na carne, ele disse, a tua graça me basta. E Deus está esperando isso de você, porque o poder de Deus, que está lá em Efésios 3:20, que a gente leu, o poder de Deus que opera em nós. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios, ele diz assim, porque na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Reaja, filho. Mas eu estou sem força, apóstolo. Reaja, minha filha, responde a Deus. Mas eu estou fraco, apóstolo. Meu filho, reage. Porque a porta que Deus abriu, só Deus pode fechar. Porque mesmo com pouca força, você não tem negado o nome dele. Mas ele está dizendo, responde. Responde nessa noite, filha. Meu filho, responde. Responde para que Deus possa te responder coisas maravilhosas, coisas plenas.